Muito boa noite para você. Te conto que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspendeu por 90 dias as visitas de Flávio Bolsonaro ao pai Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília. Essa decisão vem após o senador ler nas redes sociais, vamos lembrar, uma carta escrita pelo ex-presidente pedindo apoio à candidatura dele à presidência. E fala em evitar falas conflituosas, isso depois da crise entre os membros da família Bolsonaro. Na decisão, Alexandre de Moraes diz, aspas, que não há dúvidas sobre a conduta irregular de Flávio, que desrespeitou a finalidade do direito de visita, já que um dos termos da domiciliar é o não uso de redes sociais pelo ex-presidente. Com a decisão, integrantes da direita, como o coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, o senador Rogério Marinho, criticaram o ministro e chamaram a suspensão das visitas de interferência no jogo político. Esse é um assunto para a repórter Thaisa Medeiros, que já está com a gente, chega ao vivo, direto de Brasília. Thaisa, nos conte mais detalhes sobre essa decisão e a repercussão por aí. Bem-vinda. Oi, Juliana, boa noite a você e a todos que estão aqui com a gente. Lembrando, que o ex-presidente Jair Bolsonaro está com acesso vedado às redes sociais, inclusive por intermédio de terceiros, e é justamente nesse ponto que o ministro Alexandre de Moraes entende que houve o descumprimento de medida cautelar por parte ali do senador Flávio Bolsonaro ao fazer essa última visita no fim de semana. Essa leitura da carta que teria sido escrita por Jair Bolsonaro e que foi lida em uma live nas redes sociais no sábado à tarde. Ele disse que houve desrespeito às medidas cautelares e desvio de finalidade do direito à visita nessa prisão domiciliar. E o ministro também dá o prazo de 48 horas para que a defesa do ex-presidente se manifeste se havia ciência por parte do ex-presidente de que a carta seria lida nas redes sociais, o que dá a entender que sim, por conta do tom que ela é escrita, colocando Flávio Bolsonaro como seu porta-voz. Além disso, Moraes também destaca a possibilidade de que Flávio Bolsonaro tenha incorrido, na verdade, em um crime eleitoral e por isso encaminha não só a decisão, mas também a live para o Ministério Público Eleitoral, pedindo ali o parecer do Procurador-Geral Eleitoral a respeito dessa possibilidade, uma vez que alguns tons, alguns trechos dessa carta, na visão do ministro Alexandre de Moraes, se configuram como um pedido explícito de voto ao seu filho, Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. No meio disso tudo, então, a campanha de Flávio Bolsonaro, a pré-campanha, se manifestou por meio de nota, falam em perseguição e também que é uma decisão inconstitucional e ilegal. O advogado Traci Rinodete disse o seguinte, que ao proibir o senador Flávio Bolsonaro de visitar o pai, o ministro acaba por desrespeitar a lei de execução penal e a própria Constituição Federal. E, além disso, a decisão de hoje aproxima o ex-presidente Jair Bolsonaro da incomunicabilidade. O senador Rogério Marinho, que também é coordenador de campanha, disse que a decisão é autoritária e desproporcional e que é uma clara interferência no jogo político. Ju. Thaisa, muito obrigada pelas suas informações direto de Brasília. A gente segue nesse assunto agora com a analista Jussara Soares, que chega por aqui. Jussara, muito boa noite, bem-vinda, para trazer informações sobre o impacto disso na campanha de Flávio Bolsonaro. Jussara ouviu muita gente hoje, reclamações e até afirmações de que a decisão influencia o jogo eleitoral, a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro. É isso mesmo? Oi, Juliana, boa noite para você e a todos que nos acompanham. Juliana, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que trazida aqui na CNN pelo âncora Gustavo Uribe, caiu como uma bomba na pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Eles ficaram surpresos, não imaginavam que viria uma decisão neste sentido, de uma proibição de 90 dias de Flávio Bolsonaro visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. Então, a gente viu diversas manifestações. A primeira a se manifestar foi o senador Rogério Marinho, dizendo se tratar de uma decisão ilegal e inconstitucional. Por outro lado, também, Juliana, a equipe jurídica da campanha de Flávio Bolsonaro também divulgou uma nota conjunta dizendo que esse vídeo que Flávio Bolsonaro
publicou, né, que a gente está vendo aí, lendo a carta do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro não violou nenhuma regra eleitoral. E mais, acusa ainda a Justiça Eleitoral de desigualdade, porque eles citam o seguinte: olha, a nossa equipe jurídica apresentou 77 representações e até agora não teve nenhuma manifestação. Aí agora vem uma decisão do ministro Alexandre de Moraes citando uma possível violação das regras eleitorais por parte de Flávio Bolsonaro. Então a equipe jurídica também se manifestou nesse sentido, dizendo: olha, esse vídeo não caracteriza uma violação das regras eleitorais. Esse é um ponto. Agora, Juliana, tem uma outra questão que a defesa de Flávio Bolsonaro vai explorar daqui por diante, nos próximos dias. A defesa do Flávio deve entrar com uma representação, deve acionar a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, para ela se manifestar sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Pelo seguinte motivo, Juliana, Flávio Bolsonaro, além de ser filho do ex-presidente, ele também foi subestabelecido como advogado de Jair Bolsonaro. Portanto, ele também tem possibilidade, ele tem direito a visitas como advogado. Então, a campanha, a defesa de Flávio Bolsonaro também deve acionar a OAB para se manifestar sobre esse ponto, porque vê ali uma prerrogativa de Flávio Bolsonaro como advogado sendo violado nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Agora, Jussara, apesar desses protestos, dessas reclamações, tem integrante da equipe vendo que Flávio Bolsonaro pode ser favorecido, né, nessas eleições presidenciais com essa decisão. Como é que isso aconteceria? Juliana, tem uma questão que é o fortalecimento de discurso de Flávio Bolsonaro e do bolsonarismo de que há uma perseguição contra o ex-presidente. Então, eles avaliam o seguinte: olha, vem uma nova medida, uma nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, no sentido que é o seguinte, que vai silenciar Bolsonaro e qualquer participação política dele com essa decisão de proibir Flávio Bolsonaro de visitar o pai. Bem, tem um ponto aqui que a gente lembra que a carta de sábado, lida por Flávio Bolsonaro e assinada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, fala que Flávio é o porta-voz do pai. Então, o que eles veem é um cerceamento ali, um exagero, na verdade, de Alexandre de Moraes. Eles veem que há uma extrapolação desses limites que volta a colocar toda a discussão de uma eleição no campo político. Inclusive, Juliano, em torno de Flávio Bolsonaro, há algum tempo vinha falando, convencendo o Flávio: olha, evita entrar em rota de colisão com o Supremo Tribunal Federal, vamos fazer coisas diferentes do que fizemos nas eleições de 2022. E aí eles dizem o seguinte: vem essa decisão de Moraes que, na verdade, acaba reforçando esse discurso de enfrentamento, que o bolsonarismo vai partir para cima. E aí o próprio Flávio Bolsonaro, numa live que ele fez há pouco, ele disse o seguinte: que ele, ao deixar Bolsonaro incomunicável, ele criou um sentimento coletivo de injustiça. E aí, Juliana, é nisso que eles vão trabalhar. É isso que a pré-campanha de Flávio Bolsonaro vai passar a explorar daqui por diante. E mais, fazendo uma comparação com o período em que que o presidente Lula, na época, como ex-presidente, estava preso na Superintendência da Polícia Federal de Curitiba, no âmbito da Lava Jato, e, na ocasião, na campanha de 2018, ele se manifestou diversas vezes, com seus advogados lendo cartas, com Fernando Haddad, o ex-ministro que na época foi o candidato do Lula, também se manifestando, e na época o Fernando Haddad, inclusive, teve que pegar novamente a sua carteirinha da OAB para também ser subestabelecido como advogado e ter acesso livre ao presidente Lula, na ocasião, quando ele estava preso em Curitiba. A questão é que essa comparação vai ser explorada justamente para reforçar esse sentimento de injustiça que Flávio Bolsonaro citou há pouco.